Pessoal aí do cadastro de reserva que está com a câmera desligada, né? Boa noite. Certamente vai ficar lá no cadastro de reserva, né? Aprovado, Marcos, Amanda, Mariane. Oi! Cadê os outros aprovados aí? Bom, Eduardo, começou a gravar aí, Eduardo. Como é que tá? Tá ajuntando? Sim. Show de bola. Minha câmera tá queimada, Divani. Será, Divani, que a câmera tá queimada? Juliana. Nova geração, descabelada, professor. Certo. Bom, pessoal, vamos para a nossa terceira aula, né, levando em consideração a aula presencial, certo? Vejam que a gente sempre pontua, né? Assim, nós vamos bater todo o edital, com toda certeza. Então, vamos para a nossa terceira aula. Na aula passada, nós abordamos aí o primeiro tópico do edital, que foi a parte do regime jurídico administrativo. O conjunto de princípios aí aplicados à administração pública. Foi isso? Beleza? Na aula de hoje, nós vamos tratar de outro assunto que certamente estará na prova, que é a parte dos poderes da administração pública, os poderes administrativos. Princípios e poderes, temas recorrentes, temas certos em questões de concurso. Então, nós vamos trabalhar conforme a gente trabalhou na aula anterior, respondendo as questões, fazendo aí uma análise das questões, uma análise prática, né, do formato de questões cobradas e tratando ou fazendo aí um resumo esquematizado no material de vocês. Aconselho a todos e a todas a fazerem esse resumo. Professor, mas eu já tenho o material. Não tem problema, não tem problema, porque estudar é escrever. Não adianta, pessoal. Quem só estuda lendo, na verdade, não está fazendo um estudo ativo, só está fazendo um estudo passivo. Então, escrever é a alma do negócio, é o segredo, porque você vai resumindo, resumindo, resumindo e fixando cada vez mais. E os nossos resumos, eles são bem chutos, né? Só a título de informação, a título de curiosidade. Quem criou, quem fez o materialzinho da aula passada? Confirme aqui para mim, por favor. Não precisa mentir, sem mentir, né, professor? Certo. E aí, quantas folhas? Quantas folhas? 4 a 5, Samara, né? 6, Eduardo. 5, 5, Ariane. Marcos, 5. Percebe? Então, veja, um resumozinho bem chuto. Então, é assim que a gente vai tratar todo o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Ó, amanhã eu tinha marcado uma aula com vocês, né? Mas como eu sei que é sexta-feira, nós ainda temos tempo, certo? Nós vamos deixar essa aula de stand-by, porque eu iria fazer um resumo geral dos conteúdos que nós abordamos durante essa semana. Só lembrando, no domingo nós não temos aulas, aula porque eu marquei, né? Eu tenho uma prova, mas no próximo domingo já voltaremos às aulas aí presenciais, certo? Fechado aí? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos iniciar a nossa aula tratando do nosso conteúdo programático, que é justamente o tópico poderes da administração ou poderes administrativos. Professor, o que é que eu preciso compreender sobre os poderes da administração ou poderes administrativos? Dá no mesmo, certo? Pessoal, princípios é o conjunto de regras aplicadas à administração, certo? Poderes, nós vamos colocar o conceito de poderes. Ó, poderes
é o conjunto de prerrogativas. Conjunto de prerrogativas concedidas aos agentes públicos. Conjunto de prerrogativas concedidas aos agentes públicos. Para quê, professor? Para alcançarem o interesse público. Para alcançarem o interesse público. Bom, esse é o conceito, certo? Pessoal, o nome já está dizendo, né? Poderes são prerrogativas, certo? São privilégios aí que os agentes públicos dispõem. Qual é a primeira questão de prova? A primeira questão de prova, que vocês vão colocar o 01, são as espécies de poderes. Quais são os tipos de poderes? Pessoal, os tipos de poderes, ó, nós temos o poder normativo ou regulamentar, beleza? O poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia. Ponto. Então, essas são as espécies de prerrogativas de poderes conferidos ao gestor público: normativo ou regulamentar, hierárquico ou hierárquico, disciplinar e de polícia. Ó, pode cair, vou colocar até como uma coisa dispensável, certo? Pode cair, pessoal, na questão dois outros poderes. E na verdade, não são poderes em si. Eles refletem a natureza do ato administrativo. Então, veja, a doutrina que diz o seguinte: existe o poder discricionário da administração e existe o poder vinculado. Fechou? Mas veja, na verdade, pessoal, não se trata de poderes em si. É a atuação mesmo que pode ser discricionária. Nós já sabemos o que é uma atuação discricionária. Quem consegue me dar o conceito aí de discricionariedade? Comporta margem de oportunidade e conveniência. Concordam? Então, uma atuação discricionária é aquela que permite ao agente público, ao administrador público, margem de discricionariedade e margem de oportunidade e conveniência. Já o poder vinculado é um conjunto de prerrogativas que não permite, que não faculta margem de oportunidade e conveniência, certo? Eles não são poderes em si, mas sim atos ou atuações administrativas, que podem aí ser discricionárias ou vinculadas. Captamos? Fechou? Pessoal, aí você já vai colocar abaixo a primeira questão de prova. Ó, isso daqui, certo? É tema certo de prova. Ô, professor, qual é o tema certo de prova? O chamado abuso de poder, certo? Abuso de
poder. Professor, o que é o abuso de poder? Coloque o conceito aí. Coloque o conceito. Abuso de poder. Ocorre quando o exercício dos poderes ocorre quando o exercício dos poderes administrativos extrapola os limites legais. Ocorre quando o exercício dos poderes extrapola os limites legais. Aí vai a questãozinha de prova, pessoal. Ó, o abuso de poder, ele vai, presta atenção, se manifestar de duas formas. Existem duas maneiras de se abusar do poder. Existe, você vai colocar o excesso de poder, abra um parênteses, excesso de poder. Quando é que ocorre o excesso de poder? O agente público, o agente público extrapola a sua competência. O agente público extrapola a sua competência. Fechou? Como é que ele extrapola a sua competência, professor? Coloque o primeiro. Como é que ele extrapola? Ó, atua fora dos limites de sua competência. Atua fora dos limites de sua competência. Segundo, pratica ato, pratica ato para o qual, pratica ato para o qual a lei não atribuiu competência. Extrapola das suas competências. Como? Exercendo fora dos limites legais, né? Segundo, pratica ato para o qual a lei não atribuiu competência. Fechou? Em um português bem claro. Ou o agente público excede as competências que a lei lhe atribui, ou ele atua sem ter competência para a prática do ato. Entendemos aqui? Fechou? Ó, pessoal, a outra forma é o desvio de poder. Ou desvio de finalidade. Dá no mesmo. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Quando é que ocorre o desvio de poder, professor? O agente pratica o ato buscando finalidade
diversa do interesse público. O agente pratica o ato buscando finalidade diversa do interesse público. Até aqui, beleza? Beleza, professor. Vamos aprofundar mais? Pessoal, isso está caindo em prova, viu? Como se manifesta, nós já sabemos. O abuso do poder ou é o excesso ou é o desvio. Ponto. Se o agente público desviou da finalidade do interesse público, é desvio de poder. Se o agente público se excedeu nas suas atribuições, é excesso de poder. Ponto. Agora, o que a prova está perguntando, cada vez mais, é isso daqui, ó. Qual é a consequência do abuso de poder? O que é que gera? E aí? Quando a gente pratica o ato, olha o que a questão vai dizer. Quando a gente pratica um ato com abuso de poder, esse ato administrativo, ele é nulo. Vou repetir. Se a questão está dizendo que o agente praticou o ato com abuso de poder, está dizendo que o ato administrativo é nulo. Essa afirmação, pessoal, ela está verdadeira ou falsa? Falso. Porque E vai aí, depender verdadeira da ou falsa? espécie. Se Hã? vai depender da espécie, se vai ser abuso se vai ser excesso de poder ou desvio. Boa. Ó, qual é a consequência, pessoal? Preste atenção. Se ocorre desvio de poder, preste atenção, ocorre vício na finalidade do ato. Então, se o agente público atuou desviando do poder, ele praticou ato ou ele praticou vício na finalidade. Beleza? O ato é nulo, pessoal. O ato é nulo. O que é um ato nulo, professor? Não pode ser convalidado. Agora, qual é a consequência do excesso de poder? O excesso de poder, pessoal, ele traz como consequência vício na competência. Se é vício na competência, o ato é anulável. Traduza, professor. Ele pode ser convalidado. Ele pode ser corrigido. Fechamos? Beleza? Ó, e para fechar, pessoal, uma questãozinha de prova. Coloca assim: características dos poderes. Quais são as características dessas prerrogativas? Um, são três. Os poderes possuem três características básicas.
Quais são elas, professor? Irrenunciabilidade, instrumentalidade e indisponibilidade. Ponto. Fechou? Tranquilo essa parte introdutória aqui? Ó, aprofundei com vocês. Tomem cuidado, porque as questões básicas, elas vão cobrar a diferença de excesso de poder e desvio de poder. Excesso de competência, para deixar bem claro aqui, ó. Excesso de poder, pessoal, na prova também pode aparecer com outro nome. Excesso de poder é a mesma coisa que dizer excesso de competência. Tranquilo, dá no mesmo. Expressões sinônimas. Desvio de poder é a mesma coisa que dizer desvio de finalidade. Também está tranquilo. São expressões sinônimas. E é plenamente visível, compreensível a diferença dos dois. No entanto, o examinador está agora tentando derrubar o candidato, perguntando não a diferença de um para o outro, mas sim a consequência. O que é que gera de consequência o exercício aí, ou o abuso do poder em cada uma das modalidades? Deixei clarinho aí. Desvio de poder, vício na finalidade, portanto, o ato não é convalidado, ele é nulo, de pleno direito. Excesso de poder, vício na competência. O ato administrativo ele pode ser corrigido por meio da convalidação. Os poderes são irrenunciáveis, instrumentais e indisponíveis. Bom, agora eu vou analisar com vocês cada um desses poderes. O primeiro, pessoal, ou 02, primeiro poder, a primeira espécie de poder, é o poder regulamentar barra normativo. É o primeiro poder. Professor, o que é que significa poder regulamentar ou normativo? Coloca aí o conceito. Conjunto de prerrogativas, conjunto de prerrogativas concedidas à administração pública. Conjunto de prerrogativas concedidas à administração pública. Para, dois pontos. Para, dois pontos. Editar atos administrativos gerais. Editar atos administrativos gerais.
dar fiel execução às leis. Dar fiel execução às leis. Fechou? Pessoal, ó, isso pode aparecer em prova. Coloca aí uma questão de prova. Veja, a maioria da doutrina entende que o poder regulamentar ou normativo são expressões sinônimas, certo? No entanto, está aparecendo em prova uma nova tendência, que é a distinção entre poder normativo, ó, melhor dizendo, poder regulamentar e o poder normativo. É uma tendência moderna de distinguir esses dois termos. Professor, então eles não são sinônimos, não é? Veja, tradicionalmente, a doutrina entende ou entendia que o poder regulamentar ou normativo é o mesmo poder. Só que, para efeitos de prova, está aparecendo uma distinção entre poder normativo e poder regulamentar. Qual é essa distinção, professor? Vamos colocar aí. Pessoal, o poder regulamentar, você vai colocar aí, é concedido exclusivamente ao chefe do executivo. Concedido exclusivamente ao chefe do executivo. O poder normativo você coloca aí, ó, é concedido à administração pública em geral. É concedido à administração pública em geral. Fechou? Qual é a finalidade do poder regulamentar, professor? Coloca a segunda informaçãozinha. Possui finalidade de regulamentar a lei. Possui finalidade de regulamentar a lei. Beleza, professor. E o poder normativo? Qual é a finalidade? Coloca aí. Possui finalidade de regulamentar normas internas. Normas internas. Olha o exemplo, pessoal.
O chefe do executivo, ele edita decreto. O decreto dá aplicabilidade, aplicação às leis, certo? Mas é possível que os outros órgãos, que os demais órgãos da administração pública editem, por exemplo, instruções normativas, certo? Editem regimentos. Então, a normatização aqui, no poder regulamentar, ela é mais geral, genérica. O poder normativo, ele é mais específico. Bom, fechamos? Estabelecemos aqui a diferença? Tranquilo? Dúvidas? Professor, pode aparecer na minha prova? Pode, certo? Pode. Outra coisa que pode aparecer na prova, pessoal. Ó, uma questãozinha de prova. Distinção. Distinção entre quê, professor? Distinção entre decreto, regulamentar e decreto autônomo. Decreto regulamentar e decreto autônomo. Qual é a diferença, professor? Coloque aí. Possui a finalidade de executar a lei, nos limites estabelecidos. Possui finalidade de executar a lei nos limites estabelecidos. Ó, coloca a segunda setinha. Não pode inovar, vírgula, criando direitos e deveres. Não pode inovar, criando direitos e deveres. Bom, professor, e o que é um decreto autônomo? Coloca aí. Trata da mesma matéria de lei.
trata da mesma matéria de lei. Professor, trata da mesma matéria? De lei, de uma lei. Pode inovar. Pode inovar. Professor, como assim? Pessoal, o decreto autônomo, ele está no artigo 84, inciso 6 da Constituição, certo? Lá estão as matérias que vocês vão revisar em que é possível a edição desse decreto autônomo. Ó, esse decreto aqui, vou até desenhar, viu? Esse decreto aqui, o decreto regulamentar, tem a Constituição, tem a lei e ele está abaixo da lei. Constituição, lei e decreto. O decreto autônomo é diferente. Ele está no mesmo patamar, no mesmo status de uma lei. Só que ele não pode dispor sobre qualquer matéria. Ele só pode dispor sobre as matérias que estão aqui no artigo 86, 84, inciso 6. Fechou? Dúvidas? Segundo poder, poder hierárquico. Poder hierárquico. Coloca o conceito. É o conjunto de prerrogativas aplicadas à administração pública para, dois pontos, organizar, vírgula, distribuir, vírgula, escalonar. O que, professor? Atribuições, vírgula, responsabilidades internas. De quem, professor? Dos órgãos e agentes públicos. Dos órgãos e agentes públicos. Bom, fechamos? Pessoal, a questãozinha de prova é o seguinte, muita atenção com isso, viu? Ó,
natureza do poder hierárquico. Natureza do poder hierárquico. Lembre, é interno à própria administração. É interno à própria administração. Então, é um poder de organização dos órgãos. Eu não aplico para quem está fora do órgão ou da pessoa jurídica. Beleza? E o mais importante, não é um poder punitivo. Ou seja, o poder hierárquico ele não serve para aplicar penalidades. Não existem sanções decorrentes do poder hierárquico. Ponto. Fechou? Uma questãozinha que pode aparecer em prova, que você não vai confundir. Distinção. Ó, pessoal, a distinção entre que delegação de competência, ó, delegação de competência, transferência de um agente público para outro. O agente público, pessoal, também pode ser transferência de uma pessoa jurídica, transferência de atribuição de uma pessoa jurídica para outra. A delegação pode ter hierarquia ou não pode ter hierarquia. Ela pode decorrer ou não da hierarquia. Professor, me explique. Pessoal, quando tem delegação da administração direta para a administração indireta, não existe esse vínculo de hierarquia. Não se pressupõe hierarquia. Um. Agora, o outro instituto é a avocação. Bom, o que é a avocação, professor? Tomada temporária de competência pelo superior hierárquico.
tomada temporária de competência pelo superior hierárquico. Beleza? Coloque uma questão de prova. Matérias indelegáveis. Professor, como assim? Pessoal, a regra é poder delegar qualquer decisão ou qualquer matéria. No entanto, ó, a primeira competência indelegável, ou a primeira matéria indelegável, coloca aí, matérias de competência exclusiva. Matérias de competência exclusiva. Segundo, decisão de recurso hierárquico. Decisão de recurso hierárquico. E terceira, edição de atos normativos. Edição de atos normativos. Fechamos? Súmula 510 do STF. Súmula 510 do STF. O que é que diz essa súmula, professor? Coloca aí a redação da súmula, eu vou explicar. Ó, coloca assim: praticado o ato por autoridade, praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, praticado o ato no exercício da competência delegada, vírgula, contra ela cabe mandado de segurança. Praticado o ato no exercício da competência, praticado o ato por autoridade no exercício da competência legal, no exercício da competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança. Traduzindo, professor, se uma autoridade recebe a delegação para praticar um ato administrativo e ela pratica o ato e esse ato é abusivo, o mandado de segurança não é contra quem delegou, é contra quem praticou o ato. Fechou? Ah, professor, mas ele não tinha competência. Então, se, por exemplo, o governador delegar o ato para o secretário praticar, se ele pratica, ele, secretário, é quem vai
receber é quem vai responder lá no polo passivo. Fechou? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Pessoal, próximo poder, os dois outros, são os poderes punitivos. Então, o 03 é o poder disciplinar. Poder disciplinar. O que é o poder disciplinar, professor? Coloca aí o conceito. Conjunto de prerrogativas, conjunto de prerrogativas concedidas à administração pública, conjunto de prerrogativas concedidas à administração pública para investigar e punir. Conjunto de prerrogativas concedidas à administração pública para investigar e punir. Dois pontos. Agentes públicos. Dois. Particulares com vínculo direto com a administração pública. Particulares com vínculo direto com a administração pública. Beleza? Ó, primeira questãozinha de prova, viu, pessoal? Cuidado. Vínculo direto com a administração pública, na prova do FCC, vai estar lá que o particular ele tem contrato com a administração pública. Se ele tem contrato com a administração pública, ele está sujeito ao regime disciplinar. Beleza? Então veja, o poder disciplinar tem essa natureza. Professor, e qual é a questão de prova? Pessoal, a questão de prova é saber se o poder disciplinar ele é um poder discricionário ou um poder vinculado. Ou seja, a atuação do poder disciplinar, o poder de punir, é algo vinculado que não permite margem de discricionariedade ou é algo discricionário que permite margem de discricionariedade. E aí? É vinculado ou discricionário, pessoal? O que é que vocês acham? Os dois. Ó, ele tem dupla natureza, certo? Ele é discricionário em dois aspectos. Ele é discricionário na forma de apuração
e na escolha da sanção. Ele é vinculado na instauração do procedimento e na aplicação da penalidade. Ponto. Essa é a natureza do poder disciplinar. Ficou claro? Professor, quais são as eventuais sanções que podem ser impostas pelo poder disciplinar? Tem algumas, pessoal. Pode ser a advertência, pode ser uma suspensão, pode ser uma multa, pode ser a pena de demissão. Essas são as principais sanções aplicadas aí no exercício do poder disciplinar. Fechou? Dúvidas? Professor, a dúvida é essa aí. A Manda. sanção, porque assim tem a escolha da sanção, mas Isso. a sanção ela é vinculada. Aplicar a penalidade é algo vinculado. O administrador público não pode deixar de aplicar. Escolher a sanção é algo discricionário. Mas lembrar, Marcos, a escolha e a discricionariedade sempre devem obedecer aos limites da lei. Discricionariedade não quer dizer descumprir a lei, percebe? Então, se a sanção é uma suspensão ou uma demissão, a lei está facultando isso, o administrador público pode optar pela suspensão, pode optar pela demissão. Mas aqui há uma margem que a própria lei está atribuindo a ele. Beleza? O que é que ele não pode? Não pode, após o trâmite processual, se recusar a punir no exercício do poder disciplinar. Fechamos? Tranquilo? Dúvidas? Ó, pessoal, o último poder e mais importante para efeitos de questão é o poder de polícia. Poder de polícia. O que é o poder de polícia, professor? Um, coloque aí o conceito. Conjunto de prerrogativas concedidas à administração conjunto de prerrogativas concedidas à administração para condicionar, vírgula, limitar o exercício de direitos individuais em prol do interesse público. Conjunto de prerrogativas
concedidas à administração para limitar, vírgula, condicionar o exercício de direitos individuais em prol do interesse público. Em prol do interesse público. Tranquilo? Pessoal, aí agora nós vamos destrinchar todas as questõezinhas relacionadas ao poder de polícia. Agora veja, existe uma diferença básica entre o poder de polícia, certo? Questão de prova. Existe uma diferença básica entre poder de polícia, certo? E o poder disciplinar. Professor, qual é essa diferença básica? Pessoal, o poder de polícia, ele traz a chamada sujeição geral. O que é isso? Toda a coletividade, em geral, está sujeita ao poder de polícia, está sujeita à, à incidência do poder de polícia. Já o poder disciplinar, não. Eu tenho uma sujeição específica. Então, o poder disciplinar, ele não incide sobre qualquer indivíduo, qualquer pessoa, certo? Ó, aqui, os destinatários são quem, professor? São particulares, a coletividade em geral. Aqui, os destinatários ou são agentes públicos ou são particulares com vínculo direto com a administração pública. Essa é a ideia. Sabe? Poder de polícia e poder disciplinar. Aplicação geral, irrestrita, poder de polícia. Aplicação específica, sujeitos determinados, poder disciplinar. Beleza? Essa é a primeira questãozinha de prova. A segunda, pessoal, ó, a segunda questão de prova são chamados atributos do poder de polícia. Atributos. Ó, primeiro atributo, discricionariedade. Ô, professor, o que é discricionariedade? Consiste na faculdade concedida à administração pública para exercer o poder de polícia consiste na faculdade concedida à administração pública para o exercício do poder de polícia com base na oportunidade e conveniência. Com base na conveniência e oportunidade, melhor dizendo.
com base na oportunidade e conveniência. Fechou? Professor, todo ato decorrente do poder de polícia é ato discricionário? Não. Você vai lembrar, e note aí, que a licença é um ato vinculado. Fechou? Bom, qual é o segundo atributo? Discricionariedade, auto-executoriedade. Professor, o que é auto-executoriedade? Prerrogativa da administração de executar os atos do poder de polícia. Prerrogativa da administração de executar os atos decorrentes do poder de polícia, vírgula, sem necessidade de manifestação do poder judiciário. Sem necessidade de manifestação do poder judiciário. Então, autoexecutoriedade é isso, pessoal. Ó, o poder, a administração é facultada e não precisa da intervenção do judiciário para implementar o ato. Qual é a questãozinha de prova que você vai colocar aí? A autoexecutoriedade, ela vai ser dividida, existe uma divisão, em dois aspectos. Primeiro, a ou a exigibilidade. Professor, o que é a exigibilidade? Exigibilidade, pessoal, ó, é coerção indireta. Percebe? Como assim, professor? Ó, exigir o cumprimento do ato. E a segunda parte é a executoriedade. Como é que funciona a executoriedade? Coerção direta. Como é que seria essa coerção direta, professor? Execução
imediata do ato. Execução imediata do ato. Professor, me dê um exemplo. A multa administrativa. Pessoal, quando a administração pública ela envia a multa ao destinatário, certo? Ela está exigindo que ele cumpra aquele ato administrativo. Mas veja, a multa administrativa, ela não tem o outro elemento, que é a executoriedade. Por que que ela não tem o outro elemento, professor? Porque se o particular não pagar o valor ali, a administração não pode penhorar diretamente o valor da multa. Precisa de uma ordem judicial. Mas, ó, os outros atos, por exemplo, se a administração pública quiser interditar o estabelecimento, ela pode fazer diretamente, ela pode exigir e executar automaticamente, certo? Então, autoexecutoriedade é exigibilidade e executoriedade. Na minha prova, você vai lembrar que todos os atos que decorrem do poder de polícia, exceto a multa, eles possuem autoexecutoriedade. E a multa, professor? A multa, ela não tem o segundo aspecto, que é a executoriedade. Beleza? Fechamos aqui? Ó, o terceiro atributo é a coercibilidade. Professor, o que é a coercibilidade? Possibilidade do uso da força. Ou para ficar mais claro, possibilidade da administração usar da força, possibilidade da administração usar da força para implementar o ato administrativo. Possibilidade da administração usar da força para implementar o ato administrativo. Beleza? Então, os atributos aplicados ao poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Ponto. Qual é a outra questão de prova, professor? Ciclo de polícia. Ciclo de polícia. O que é o ciclo de polícia, professor? Coloca o conceito. Consiste na sequência de atos. Consiste na sequência de atos percorridos pela administração para exercer o poder de polícia. Consiste na sequência de atos percorridos
pela administração para exercer o poder de polícia. Fechou? Ó, ordem de polícia. O que é a ordem de polícia, professor? Coloca o conceito. Previsão em lei, previsão em lei das restrições, previsão em lei das restrições e condições para o exercício das atividades. Previsão em lei das restrições e condições para o exercício das atividades. Professor, me dê um exemplo. O nosso código de posturas. Ou o plano diretor do município, essas regras. Ó, ordem, consentimento, de polícia. Professor, o que é o consentimento de polícia? Coloca o conceito. É a anuência dada pelo Estado, é a anuência dada pelo Estado ao particular para desenvolver as atividades. É a anuência dada pelo Estado ao particular para desenvolver as atividades. Pode ser uma licença, pode ser uma autorização, fiscalização de polícia. O que é a fiscalização de polícia, professor? Verificação do cumprimento das normas pelo particular. Verificação do cumprimento das normas pelo particular. E, por fim, a sanção de polícia. E a sanção, professor? Um, medida coercitiva aplicada ao particular pelo descumprimento da obrigação. Medida coercitiva
aplicada ao particular pelo descumprimento da obrigação. Bom, última questãozinha de prova. Máximo de atenção. Diz respeito à delegação do poder de polícia. Se o poder de polícia pode ou não ser delegado. E aí, professor? Ó, pessoal, como é que funciona a delegação? A delegação é transferir o exercício da administração direta, beleza? Ó, para a ADM indireta. Professor, e aí, pode? O que é que você vai lembrar, pessoal? Isso é questão de prova, viu? Regra geral, o poder de polícia, ele é indelegável. Essa é a regra. No entanto, é possível transferir o exercício da administração direta para a administração indireta? Sim. Ó, se for uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, você vai lembrar que pode transferir todas as fases. Fechou? Professor, e se for uma pessoa jurídica de direito privado? Pessoal, pessoa jurídica de direito privado, certo? Nós temos a regra. Qual é a regra? Somente os atos de fiscalização e consentimento. Essa é a regra. A exceção, ó, transferir os atos de sanção. Agora, como é que transfere os atos de sanção? Presentes três requisitos, viu? Presentes três requisitos. Primeiro, capital da entidade majoritariamente
público. Capital da entidade, majoritariamente público. Segundo, mediante lei. E terceiro, prestar serviço público não concorrencial. Prestar serviço público não concorrencial. Professor, e para fechar, pode delegar ao particular para exercer de forma excepcional os atos de fiscalização e consentimento. De forma excepcional, fiscalização e consentimento. Chegamos todos? Tranquilo? Dúvidas? Professor, boa noite. Boa noite. Com relação à questão de exigibilidade e executoriedade, o senhor falou que exigibilidade é coerção indireta e a outra direta. O senhor poderia exemplificar, assim, um caso Sim. prático? Vamos para cá, Maria. Ó, veja. Quando a administração, ela aplica uma multa ao particular, ela notifica o particular. Notifica? Quando ela aplica uma sanção, ela não vai notificar. Então você Sim. recebe a notificação, não recebe? Seja uma multa de trânsito, algo nesse sentido. Na notificação, a administração está dizendo assim, ó, particular, você tem que pagar. Ela está exigindo a sujeição ali do particular. Mas a multa ela não foi executada, certo? Porque quem executa ou a parte da administração que exige a execução imediata do ato é a executoriedade. Entende? E a executoriedade, nesse caso aqui, a multa não tem para si. Mas pegando um ato que tenha, ao mesmo tempo, exigibilidade e executoriedade. Por exemplo, se a punição fosse a interdição, o embargo da área, a administração ia notificar. A notificação seria o quê? A exigibilidade. E ela mesma iria embargar a área. O embargo seria o quê? A parte da executoriedade. Ponto. Pronto, ficou claro. Beleza? Oi? Ficou claro, obrigada, viu? Co? Fechamos, pessoal? Dúvidas? Dívidas? Ó, vamos para as questões. Pessoal, da questão de número 13 à questão 18, para fazer esse bate-bola. Então, vejamos. O que é que diz a questão 13 aí na tela?
A questão 13 fala o seguinte: editar uma lei estabelecendo o direito dos administrados de acesso a processos administrativos e atendimento em órgãos. O chefe do Poder Executivo, da mesma esfera, editou um decreto disciplinando as solicitações de visita aos processos, assim como previsões quanto ao controle de entrada e saída de pessoas nos prédios públicos, onde funcionavam as unidades administrativas de atendimento ao público. O decreto editado, pessoal, foi manifestação de qual poder? Do poder regulamentar da administração pública. E qual é o objetivo do poder regulamentar? Explicitar, detalhar a forma de dar cumprimento às disposições legais regulamentadas. Por isso que o gabarito é a letra A de avião. Letra A. Fechou? Professor, só uma dúvida. Qual seria o erro da E? Foi regularmente editado, considerando que as disposições legais sejam constitucionais, pois cabe aos decretos regulamentares suprir as lacunas da lei? Não, Marcos. Os decretos regulamentares, eles regulamentam a lei. Eles só podem ser editados conforme a lei prevê. Fechou? Questão de número 14, pessoal. O exercício das funções executivas pela administração pública abrange deveres e prerrogativas. Estas incluem o exercício de poderes próprios para viabilizar o atendimento dos resultados prestados ou necessários. A exemplo do poder disciplinar, que também inclui a disciplina sancionatória. Aqueles cujo vínculo jurídico com a administração tenha se dado por relação contratual. Se existe relação contratual, principalmente para o FCC, existe aplicação do poder disciplinar. Fechou? Questão 15. Qual é o poder aí, pessoal? Questão 15. Qual é o gabarito? A. Se está falando que foi firmado um contrato, pode parar de ler. Poder disciplinar. Questão 16 diz o seguinte: no que se refere aos poderes administrativos, o poder discricionário da administração permite ao gestor afastar a aplicação de princípios administrativos, quando a norma legal lhe confere imagem de escolha. Negativo, falso. A letra B diz assim: o poder de polícia, em sua vertente preventiva, pode ser delegado às pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, desde que exerçam atividade de interesse sob regime de concessão ou permissão. No entanto, a concessionária não pode exercer o poder de polícia sancionador. Por que que não pode, professor? Porque particular não pode sancionar. Gabarito letra B de bola. Letra B. A respeito do chamado ciclo de polícia e da delegação dos poderes de polícia administrativa, as entidades da administração indireta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que. E aí? A letra B diz assim: as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis a pessoas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio. Letra B.
de bola. O que é monopólio, professor? Regime de prestação de serviço não concorrencial. Não concorrencial. Tranquilo? Professor, uma Mano, dúvida. No item B da 16, que fala que a concessionária ou permissionária não poderá exercer o poder de polícia sancionador. E no isso. caso de aplicação, por exemplo, de multa? Veja, Márcio. A concessionária não aplica multa. A concessionária ela administra a rodovia, mas os radares que estão lá na concessionária ou são radares do DENIT, certo? Ou são radares do DR. Professor, mas pode haver radares privados? Pode. O aparelho em si pode ser até de uma empresa privada, mas a multa, o ato de multar, o ato de sancionar, sempre será da autoridade de trânsito competente. Então, aqui em Aracaju, os radares têm um convênio com a empresa privada, mas a multa, quem é que manda para a casinha? Quem é que manda para a residência? A SMTT. A SMTT, certo? Então, não existe a possibilidade das empresas privadas aplicarem a sanção, a multa. E mesmo que elas estejam aí administrando os radares, né, é o exercício da fiscalização. A fiscalização até pode, o que não pode é o ato de sancionar, o ato de punir. Beleza? E a questão 18, a última, a letra C diz que a demolição de edificação irregular com risco de desabamento, atuação informada pelo atributo da executoriedade, que afasta a necessidade de tutela judicial. Letra C de casa. Letra C. Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Pode mandar. Fechamos? Tranquilo? Então, matamos mais um assunto aí do nosso edital. Eduardo, tudo certo na gravação? Tá sim. Beleza? Fica Bom, pouco pessoal, mais. amanhã estão dispensados da aula, certo? No sábado ou no domingo, eu já vou mandar o calendário da próxima semana com os respectivos dias, assuntos que nós vamos tratar na próxima semana. Lembrando, esse domingo não tem aula. No próximo domingo, dia 19, retornaremos com nossas aulas presenciais. Certo? Perfeito? Então, um forte abraço a todos, né? Descansem. E aí, qualquer dúvida, vocês vão falando comigo no privado ou lá no grupo. Acho que o grupo está fechado, né? Mas eu vou abrir o grupo. E qualquer dúvida, vocês vão falando aí, a gente vai trocando ideia. Certo? Beleza? Ok? Então, boa noite, pessoal, a todos. Descansem.